E um grupo de entidades representantes dos principais setores da economia nacional lançou um manifesto sobre os riscos para a sociedade brasileira das propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional. Então, sobre essa reação, nós vamos conversar a partir de agora com o Renato Conchon. Ele é o coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a quem agradecemos demais pela participação. Renato, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Jornal da Jovem Pan. É um prazer estar com vocês para falar um tema tão relevante para o Brasil. Pois é, Renato, esse manifesto, inclusive, defende ajuste nessas propostas que estão sendo debatidas e analisadas no Congresso Nacional, as PECs 110 e 45, e as projeções indicam, inclusive, aumento na carga tributária, caso essas propostas sejam aprovadas, em alguns setores em especial. O da agropecuária e serviços seriam bem impactados. Então, queria que você nos contasse exatamente o que esse diagnóstico aponta, qual seria o tamanho dessa oneração para esses setores e também para outros. Olha, Daniel, é importante que se diga que o texto da reforma tributária ele vem sendo debatido há muito tempo no Congresso Nacional. Mais especificamente, a partir de 2019, tomou corpo através das PECs, que são as propostas de emenda à Constituição de número 45 da Câmara dos Deputados, a PEC 110 do Senado Federal, que está tramitando. E o que acontece é que justamente nas próximas semanas nós devemos conhecer um novo texto através do grupo de trabalho formado pelos deputados, que será um relatório será apresentado nas próximas semanas, né? E o manifesto assinado hoje pela Confederação Nacional da Agricultura, do Comércio, do Transporte, dos Serviços, também da Confederação Nacional de Saúde e das cooperativas, ele traz essa preocupação, observando os últimos textos debatidos no Congresso, a exemplo da PEC 45 e da PEC 110, que se o Congresso Nacional adotar tal postura como foi na PEC 45 e na 110, haverá um pesado aumento da carga tributária de alguns setores, que será refletido, sobretudo, para a população brasileira, com efeitos deletérios com o aumento dos preços dos alimentos e de alguns serviços básicos voltados à população. Então, o manifesto assinado hoje foi em linha justamente porque o Congresso Nacional não tem um texto, ainda está em elaboração, que se utilize essa janela de oportunidade para contemplar as necessidades setoriais, mas, sobretudo, da população brasileira, para que o custo de vida da população não aumente por conta de tributos. Agora, Renato, há alguns pontos ainda mais sensíveis do que outros em discussão neste grupo de trabalho que você destacou para a gente agora, que talvez sejam mais preocupantes ainda quando a gente fala do setor agropecuário. Vou destacá-los para você dizer para a gente em que pé estão essas articulações, essas discussões, que é justamente a questão do fim da desoneração dos itens da cesta básica e o chamado mecanismo de cashback do povo, que devolveria impostos pagos àquela população mais vulnerável, de baixa renda. Por que esses dois pontos preocupam tanto o setor e quais são as propostas em contrapartida para resolver esse impasse? Correto, Lívia. Muito boa pergunta no sentido de voltar um aumento tributário para a população quando ela adquirir uma cesta básica, por exemplo, os seus alimentos no supermercado. O brasileiro não pode colocar na sua cesta básica, na sua cesta de alimentos, um pacote chamado tributos, porque vai elevar o custo de vida e essa é a nossa preocupação. E o cashback, o chamado a devolução desse tributo, o que o governo vem apresentando como proposta? Acaba com a desoneração da cesta básica, tal como nós conhecemos hoje. O que é isso? Hoje, quando um consumidor vai comprar um arroz, um feijão no supermercado, muitos dos tributos federais e estaduais estão isentos, ou seja, ele não paga tributo sobre aquilo, mas existe um certo tipo de cumulatividade, mas o governo vem com uma proposta de tributar esse alimento. E com isso, vai elevar o custo desse alimento voltado à população. Em contrapartida, propõe-se a criação de um cashback, que o consumidor paga o tributo por esse arroz e feijão, essa cesta de alimentos, mas em um período determinado ele receberá de volta esse tributo pago.
A grande questão, a grande dúvida que a CNA, junto com as outras confederações, colocaram é basicamente o seguinte: nos países que se utilizam do modelo tributário que está sendo proposto, tal como o IVA, não tem alíquotas diferenciadas para alimentos e para serviços básicos, justamente para reduzir o custo de vida da população. E isso não inviabiliza a proposta de um eventual cashback. Tá? Uma alíquota diferenciada favorecida para alimentos, medicamentos, serviços básicos, ou seja, uma alíquota de tributos bem reduzida para que a população não sofra os efeitos deletérios, basicamente faz com que o cashback tenha a sua viabilidade. A grande dúvida é em que tempo esse cashback será devolvido para a população brasileira. Isso não está especificado. Qual é o público que vai receber esse cashback? Se nós olharmos as famílias cadastradas do Bolsa Família, são 21 milhões de famílias inscritas. São 21 milhões de famílias dispostas a receber esse cashback, ou do cadastro único do governo federal. E aí nós falamos de 81 milhões de pessoas. Então, a identificação desse público é fundamental, porque vai ter impacto, inclusive orçamentário financeiro, nas contas do Tesouro Nacional. Por fim, nós não sabemos ainda qual será o valor eventual desse cashback. Em um passado recente, algumas iniciativas do governo, inclusive anterior, falavam que um cashback nesses moldes teria um valor aproximado de R$ 25 por família. O que nós acreditamos que isso não é suficiente, dado a elevação dos preços dos alimentos aqui no Brasil e também no mercado internacional, por conta da pandemia, por conta da guerra da Ucrânia, ou seja, de sérios efeitos internacionais, inclusive. Então, na nossa visão, é que a reforma tributária não seja um catalisador do preço de alimentos, medicamentos e serviços básicos voltados à população, sobretudo a mais carente, encarecendo o custo de vida de todos os brasileiros. Possibilidade de aumento de impostos a partir da reforma tributária em destaque nessa entrevista especial com o Renato Conchon, que é o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, a quem agradecemos demais pela participação. Renato, teremos outras oportunidades para conversar contigo. Boa noite a você e volte mais vezes. Eu agradeço, Daniel, agradeço, Lívia, uma boa noite a todos os telespectadores do Jornal da Jovem Pan. Boa noite.